Olá, meu querido, minha querida, graça e paz, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nesse segundo dia dessa série de vídeos sobre redes sociais para igrejas, vamos falar de fundamentos de fotografia e filmagem de retratos. Se você não viu o vídeo do dia 1, o vídeo anterior, vá lá e assista ele primeiro antes de vir para esse aqui, você continua esse aqui depois, porque muitos dos conceitos que a gente viu lá no primeiro vídeo, a gente vai falar sobre eles aqui nesse segundo vídeo, tá bom? Então vamos lá! Vamos começar com a pergunta mais básica. O que é fotografia? Fotografia vem do grego phos e grafis, que significam literalmente luz e escrita. E se a gente for contextualizar um pouco esse grego, fotografia significa literalmente escrever ou desenhar com luz e contraste. Aqui à direita a gente tem uma foto de um cachorro, de um amigo meu, que ficou muito bem fotografada. A gente fez um bom uso de contraste, um bom uso de pose, de ângulo. Foram uma série de fatores que fizeram essa foto ficar bonita como ela ficou. O que é filmagem? Filmagem é uma produção audiovisual, uma combinação de fotografias em sequência com som gravados de maneira sincronizada. À direita aí é um screenshot, uma foto que eu tirei de um vídeo que eu gravei no meu toca-discos. O que é tratamento? É o processo de pós-produção de imagens, áudios e vídeos digitais para melhorar sua qualidade e aparência e ou para explicitar a sua mensagem para com essa sua arte. Aqui à direita tem uma foto minha, foto de trabalho, que eu fiz um tratamento de ajuste de cor, de contraste, essas coisas assim, para ela ficar do jeito que ela está aí. Na aula anterior, nós vimos que nós devemos fazer qualquer arte na igreja com esse seguinte princípio geral: venha pela estética, mas fique pelo conteúdo. Não se esqueçam disso. Na aula anterior, nós também vimos que uma boa arte, não importa qual que ela seja, ela deve comunicar efetivamente sua mensagem, seja ela informativa, emocional ou persuasiva. A sua estética ela deve ser agradável e sempre adequada à sua função, depois à sua emoção. A arte deve ter a capacidade de atrair e manter a atenção do espectador para Cristo, porque a gente não está fazendo arte para o mundo. Nessa imagem aqui abaixo é a minha foto preferida, essa foto da nascente do córrego Macambira. Essa imagem me traz muitas boas lembranças desse lugar que é pequenininho e que hoje em dia infelizmente não está bonito como na época que eu tirei essa fotografia, mas a forma como eu tirei a foto me dá uma vontade tão grande de pular nessa foto, ou seja, pular nessa água, que essa foto ela faz ser não uma foto qualquer de paisagem, mas uma foto que é especial. Não apenas para mim, mas também acredito que para as pessoas que veem essa foto no geral. Para você obter uma boa foto, você não precisa necessariamente de um iPhone e de smartphone de top de linha. Essa foto, por exemplo, da direita, desse cachorrinho fofinho aí, desse filhote, foi tirado com esse Nokia C2, esse celular anterior à existência dos smartphones como conhecemos hoje em dia. É uma foto tecnicamente ruim? É uma foto tecnicamente ruim. Tem um pouco de ruído, tem pouca precisão de cores, tem um granulado, mas é uma foto linda mesmo assim. Subjetivamente falando, ela é uma foto bem tirada. Ela, inclusive, segue bons princípios de enquadramento, de proporção e várias outras coisas que nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. Você também não precisa necessariamente de uma câmera profissional. Aqui, no caso, a gente tem à direita um anúncio de uma das câmeras profissionais mais populares hoje em dia, que é a Sony Alpha ZV-E10. É uma câmera muito usada para filmar podcasts, filmar cultos, entre várias outras coisas. Mas, infelizmente, principalmente depois da pandemia, câmeras e várias outras coisas, quase tudo, estão muito mais caras do que há poucos anos atrás. Então, essa câmera aí, ela custa R$6.000. Mas você não precisa necessariamente de uma câmera dessa para você ter uma boa imagem. É bom que você tenha? É bom, mas não é necessário, tá bom? Você não precisa necessariamente de equipamentos de iluminação profissional. Mesmo esquema que eu falei antes.
É bom, mas se você não puder, se você ou a sua igreja não tiver condições, você procure improvisar com iluminação qualquer que ela seja, como por exemplo, ó, lanterninha aqui, ó, de luz branca, tá vendo? Você pode fazer uso disso também. Fundamentos de fotografia. Lente limpa. A primeira coisa que você precisa fazer antes de começar a tirar uma foto é limpar a sua lente. Pelo amor de Deus, não vá tirar fotos de um evento inteiro da igreja sem antes limpar a sua lente, porque a lente suja, ela estraga a imagem de uma maneira que fica feio, fica feio. Aqui, por exemplo, à esquerda tem a foto do meu chefe lá no Ministério da Agricultura e a primeira foto ela tá com a lente suja. A segunda foto tá com a lente limpa. Olha só a diferença de contraste, a diferença de precisão de cores e até de nitidez que você consegue perceber entre essas duas fotos. A única coisa que diferiu aqui foi a lente limpa. Segundo fundamento de foto, esse muitos consideram que é o fundamento mais importante de todos, que é a luz. A luz, ela faz toda a diferença para a sua foto ficar profissional ou não. Aqui à direita, mais ou menos ao centro, a gente tem a pintura de um autorretrato do Rembrandt, que foi um dos maiores pintores da história e um dos maiores mestres do jogo de luz e sombra, ou também conhecido como chiaroscuro. Nessa pintura você consegue ver o tamanho do realismo do jogo de luz que incide sobre a parte de trás da cabeça, da nuca dele, um pouco do tronco dele, e também um pouquinho de luz que aparece na parte lateral direita do nariz dele. Então você vê que o nível de detalhes dessa pintura faz com que ela se pareça com a fotografia, e por isso que ela é não apenas um exemplo de, entre aspas, fotografia, como também ela serve de inspiração para você tirar uma foto. Eu mesmo usei de exemplo essa pintura do Rembrandt para poder tirar uma selfie alguns anos atrás. Esse mesmo celular, Nokia C2, foi responsável por tirar essa selfie que eu acho muito bonita, não por causa da minha pessoa, mas por conta do jogo de luzes. Olha só o jeito que foi incidido a luz na parte da frente do meu rosto, com o meu rosto na diagonal. E olha só o contraste que ficou muito legal em relação ao restante do meu corpo, a outra parte do meu rosto e também com relação ao fundo. Só para informação, essa foto foi tirada nos fundos de um ônibus. Então olha só para você ver. Se eu não te contasse isso, muito provavelmente você não saberia onde essa foto foi tirada. Mas ela está com muita cara de profissional, principalmente por conta que eu fiz um bom jogo de luz. E essa luz foi luz solar. Falando em mais detalhes sobre luz. Como que você pode ter uma luz cinematográfica? Uma luz que realmente traz essa impressão de profissional. A regra básica de fotografia cinematográfica é você fazer uso de 3 luzes. Uma luz que a gente chama de luz principal ou key light. Ela geralmente é a luz mais forte. Ela reflete em alguma angulação em relação à parte da frente do rosto da pessoa, aqui assim. A segunda luz é a luz de preenchimento. Ela é uma luz geralmente mais fraca ou mais distante, que serve para evitar uma sombra forte do outro lado do rosto da pessoa. E por fim, você tem uma terceira luz, que é a luz de fundo ou luz de contorno, que serve para poder destacar o seu objeto, ou mais precisamente a sua pessoa, em relação ao fundo, ao cenário que a pessoa está. A gente viu isso num slide passado aqui, no slide do pastor Sammy Tippett, que ele está usando spots de luz profissional com difusores para poder gravar um vídeo para o seu Instagram, para o seu Facebook. Aqui na frente também a gente tem um exemplo de vídeo para o YouTube que foi usada essa técnica de 3 luzes, uma luz principal, uma luz de preenchimento e uma luz de fundo, no caso feito as duas principais com spots de luz com difusor e a luz de trás feita de maneira criativa, usando o reflexo da parede do cenário, feito com uma luminária. Então você tem um jeito mais ou menos criativo para você criar essa iluminação cinematográfica que foi usada aí no vídeo do Iago Martins. Próximo fundamento de foto: composição.
Assim como na música, você tem que saber compor os elementos da sua fotografia. Nós temos a pose, o ângulo, o zoom, o enquadramento, a proporção e até a quantidade de elementos que você vai colocar na sua fotografia. Esse exemplo aqui de fotografia eu fiz há mais ou menos há 2 anos atrás da equipe de louvor da PIBAG, da Primeira Igreja Batista de Aparecida de Goiânia. Os irmãos da igreja gostaram muito dessa foto. E essa foto, ela foi uma foto que eu consegui aplicar muito dessas técnicas de composição de fotografia. A foto, como você pode ver, ela é uma foto quadrada. Os irmãos, eles estão fazendo mais ou menos uma curva aqui, estão fazendo mais ou menos uma reta aqui embaixo. Então, a forma como eu me posicionei para tirar essa foto foi estratégica. E ainda por cima, para poder mostrar que esses irmãos são ministros de louvor, eu coloquei um instrumento dentro do enquadramento da foto. Se eu quisesse fazer uma foto com enquadramento perfeito, levando em consideração apenas as pessoas, eu teria cortado a foto bem aqui, ó. Essa foto ela estaria cortada aqui, e aí você teria uma margem mais ou menos igual aqui em relação ao extremo da pessoa mais à direita da foto, com relação à extrema esquerda da foto aqui, que no caso aqui é o tênis desse irmão e também a mão dele aqui fazendo o gesto de joinha. Mas como eu quero transmitir uma mensagem a mais, eu sacrifiquei, entre aspas, um pouco do enquadramento em relação às margens da foto para poder colocar os elementos, alguns elementos que remetem ao que essas pessoas são nessa foto, no caso, ministros de louvor. E ainda por cima, eu consegui enquadrar de uma maneira estratégica o contexto no qual essa foto foi tirada, que no caso foi um evento que aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de AG. Quem esteve no evento foi agosto, e quem esteve nesse evento lembra vagamente que esse flyer no projetor era de uma conferência lá. Gente como a gente, se eu não me engano, o nome do evento, eu não lembro exatamente. Então você vê o tanto de história que eu consegui transmitir através dessa foto. E essa foto eu levei mais ou menos uns 5 segundos para poder tirar, pensando em todos esses elementos que eu acabei de falar. Então, assim, com prática, né, como a gente viu lá no primeiro dia, no vídeo anterior, a gente tem pensamento criativo para poder registrar uma foto que seja relevante, que seja boa, tanto no sentido técnico quanto no sentido emocional, artístico e por aí vai, tá bom? Olha só para você ver o que faz uma diferença de você tirar uma boa foto para uma foto ruim. Considerando agora o ângulo. Essa foto à direita é uma foto que eu tirei de qualquer jeito. Peguei meu celular, peguei essa plantinha, coloquei no centro da mesa e tirei a foto com qualquer ângulo. Deixei o flash da própria câmera ficar na foto e ficou isso aí. É uma foto que não é ruim, mas não é boa, considerando que eu tirei também essa foto. Essa foto aqui, ela é objetivamente melhor do que esta foto aqui. Por quê? Por causa principalmente do ângulo. Essa planta, ela é uma planta bem pequena e ela é uma planta que, se você tirar ela de qualquer jeito, ela fica feia. Mas se você tira ela no mesmo plano, você consegue ver que essa planta tem uma beleza. Além disso, o meu ângulo nesta foto aqui foi bem melhor do que este ângulo aqui, porque observa só, eu tenho aqui um fundo de parede clara e eu tenho uma mesa com uma textura cheia de elementos. Aqui eu faço uma diferenciação do que está em destaque com o fundo, fazendo um contraste exatamente da parte de baixo, que isso aqui não é tão importante, para com relação ao seu fundo que tem textura. Ou seja, a parte que tem destaque com textura eu deixei com fundo sem textura, e a parte que não quero destaque sem textura eu coloquei junto à mesa com textura. Então olha só para você ver a diferença de uma foto que foi tirada de qualquer jeito para uma foto que foi bem pensada antes de apertar o botão do clique, certinho? E só uma informação sobre o flash, tá? Flash é luz de emergência, viu? Flash não é para você ficar usando o tempo todo. Você só usa flash quando você não tem mais nenhuma outra fonte de luz disponível ou que você possa improvisar, pelo menos.
Então, assim, sempre que você for tirar uma fotografia, pense na luz, como ela está incidindo, da onde que ela vem, como que ela está, e use as luzes que você tiver no seu ambiente ao seu favor. Se você tiver condições de colocar luzes artificiais, de fazer o jogo das 3 luzes cinematográficas para fazer uma fotografia, melhor ainda. Faça isso, sempre procure usar a luz ao seu favor, como foi o caso aqui dessa luz artificial da própria lâmpada da minha sala, ok? Mais um subprincípio, mais um subfundamento do fundamento de composição é você saber usar o zoom. Hoje em dia a gente tem celulares que tiram zoom com algum grau de qualidade. Hoje em dia a gente tem megapixels muito grandes, né, que faz com que seja possível que a gente faça cortes e recortes na foto de maneira que fique com uma qualidade técnica razoável, mas a gente pode usar de câmeras digitais, tanto profissionais quanto semiprofissionais, para usar zoom óptico a níveis bem relevantes. Essa câmera à esquerda é uma câmera semiprofissional que eu tenho, que ela tem uma única lente, mas que ela é uma lente multifuncional. Ela me permite fazer um zoom de 15 vezes, que dá para tirar fotos maravilhosas de longe, que celulares não conseguiriam fazer a mesma coisa, mesmo celulares mais caros do que a minha câmera, por conta que é um zoom óptico e não um zoom digital. Essa foto da direita, por exemplo, é a foto que é do meu irmão, e nessa foto, com zoom, você tem claramente que a foto ela tem uma distância, mas ele tem ao mesmo tempo uma proximidade. Por que que eu falo isso? Porque olha só o tanto que está embaçado o fundo em relação ao primeiro plano, que é a pessoa do meu irmão montado na mountain bike. Então, você tem essa ideia de tridimensionalidade aumentada através desse efeito de desfoque, feito com a lente, de maneira natural. Esse efeito, tecnicamente, é chamado de efeito bokeh. Escreve-se B-O-K-E-H, se você quiser pesquisar no Google, mas é principalmente através de zoom e através de abertura grande da lente, ok? Enquadramento. Mais uma foto feita com zoom, mas nessa aqui eu vou dar destaque para o enquadramento da foto, tá? Eu gosto dessa foto porque ela foi uma foto que foi difícil de tirar, porque é uma foto que foi tirada em movimento, né? Ou seja, eu tive que me mover ao mesmo tempo que o meu amigo para conseguir pegar ele com precisão e ao mesmo tempo com um efeito proposital de borrão de movimento do fundo. Então ali você tem a pessoa do meu amigo nítida com o fundo embaçado de propósito, né, com efeito de movimento, para dar um destaque ainda maior para a pessoa do meu amigo em primeiro plano. Mas o destaque que eu quero dar para essa foto é para o enquadramento dela. Essa foto ela foi tirada pensando em duas coisas. Em regra dos terços, que é a principal ferramenta, digamos assim, para você ter um bom enquadramento de elementos. Você consegue perceber que os ombros do meu amigo encaixam praticamente perfeitamente dentro das duas linhas verticais dessa regra dos terços. Então você imagina que a regra dos terços é você dividir qualquer imagem em 9 quadrados de mesma proporção da foto no total. Mas além disso, eu apliquei nessa fotografia uma outra regrinha básica para enquadramento. As linhas centrais, ou seja, nessa foto, o meu amigo ele está quase perfeitamente centralizado na foto, para dar, neste caso em específico, o destaque ainda maior para esse meu amigo na fotografia em si. Ou seja, no caso específico aqui dessa foto, eu apliquei tanto a regra dos terços quanto a das linhas centrais, e eu tive um enquadramento praticamente perfeito, certo? A regra dos terços é possível de ser ativada na maioria das câmeras de celular e em todas as câmeras semiprofissionais e profissionais. Você pode usar para poder, por exemplo, no caso dessa foto de praia, poder dar um destaque aqui para esses coqueiros desse lado esquerdo e para poder criar uma boa linha de horizonte aqui do oceano com relação ao céu. Então você vê que essa foto ela está perfeitamente enquadrada apenas pela regra dos terços por conta de você ter ancorado, digamos assim, dois elementos importantes da sua foto em relação à regra dos terços. Por fim,
O último subfundamento do fundamento da composição é a proporção. Eu estou falando várias vezes sobre proporção, em português aspect ratio, porque a proporção ela implica no seu enquadramento, no seu zoom, em várias outras coisas. Mas a proporção em destaque, eu quero falar aqui, ela é importante para você determinar a forma como a sua foto vai ser publicada, qual vai ser a sua mídia de consumo dessa foto. Por exemplo, se a sua foto ela vai para o TikTok, vai para o Facebook, para o Snapchat, alguma coisa assim, a sua foto, a sua filmagem tem que estar gravada preferencialmente na vertical, nessa proporção 9:16. Quando você vê esse número aqui, é só você imaginar 9 colunas por 16 linhas. Aí no caso 16:9, que é a mesma coisa só que inversa. É a proporção padrão de monitores e de TVs, a maioria deles atualmente. 16:9 é você fatiar a sua imagem ou seu vídeo em 16 colunas e 9 linhas. 4:3, que é de monitores antigos, de TVs, de tubo, por aí vai. 4 colunas, 3 linhas. E 1:1, que é uma imagem quadrada, né? Que é bom para você colocar lá no post do Instagram, num post de WhatsApp para você compartilhar nos grupos. Aí é 1:1, é um quadrado. 21:9, que é proporção de filme, de cinema. 21 colunas por 9 linhas. E assim sucessivamente, tá bom? Como exemplo de composição baseada na proporção, eu tenho aqui esse print de imagem das linhas guias dentro do OBS da transmissão das lives da Apbag. Aqui você tem uma linha retangular na proporção 16:9, que é a proporção padrão de TVs para se transmitir no YouTube, com uma pequena borda. Ela foi criada pelo propósito do seguinte: muitas TVs cortam as bordas da imagem. E aí na hora que você vai colocar, por exemplo, a imagem do dízimo da oferta, aí precisa ler esse CNPJ aqui para que não fique cortado. Então, essa bordinha aqui é para você ter um bom enquadramento, inclusive para essas TVs que fazem esse recorte aqui das bordas da imagem. Aqui a gente tem as linhas centrais, lembra delas? A gente está usando ela aqui para poder encravar, digamos assim, o centro da imagem na cabeça do pastor, do ministro de louvor, e também para poder fazer uma linha divisória entre as cabeças das pessoas e o projetor de slides na parte de cima aqui. Como você pode ver, praticamente está centralizado verticalmente o projetor aqui na transmissão. E por fim, nós temos aqui umas linhas verticais que formam a proporção 3:4 para futuros vídeos de cortes na vertical para publicar nos shorts do YouTube, no Instagram Reels da Apbag. Então, isso aqui tudo tem um propósito, certo? Foi assim que foi desenhado inicialmente e até hoje em dia, em alguns momentos, a composição da transmissão dos cultos no YouTube da Apbag em específico, tá? Saindo de composição, vamos falar de foco e profundidade de campo. Foco é uma coisa que é importantíssima de você ter em toda foto. Você precisa observar se o seu elemento principal ele está no foco ou não está, porque ele precisa estar para que a sua foto ela esteja boa, ela tenha uma cara de profissional no mínimo. Aqui tem um exemplo de uma ministra de louvor ajoelhada orando e você consegue ver que ela está bem focada. Mas logo após dela, no plano de visão, você vê que está um efeito bokeh, um efeito de desfoque muito grande. Isso acontece porque a profundidade do campo foi criada a partir de uma abertura muito grande da câmera. Eita, Gustavo, o que é isso? Você acabou de falar coisa complicada para mim. Calma, vou te explicar. A abertura é um conceito físico que está presente em toda lente de câmera, não importa se analógica ou se digital. Um fator de abertura de câmera, ele é medido em termos fracionários, ou seja, f/2,8 é uma abertura grande. Imagina que é uma pupila dilatada de um olho de uma pessoa. f/8 é um fator de abertura mais ou menos, é uma imagem que
te dá uma entrada de luz um pouco menor, mas que dá uma facilidade de foco um pouco maior. Consequentemente, maior profundidade de campo e menor efeito desfoque. E, por exemplo, 1/16 você tem uma abertura de lente bem fechada, você tem uma abertura de luz bem pequena, mas em compensação você tem uma profundidade de campo maior, ou seja, é mais fácil de você distinguir elementos na frente, elementos no fundo, você tem uma maior facilidade de foco, então tudo vai depender da sua ocasião, da sua necessidade quando você for tirar uma foto. Aqui tem fotos de uma câmera profissional mostrando exatamente o momento de captura de uma fotografia, né? Então aqui você tem uma f11, que é uma abertura bem fechada. Aqui você tem uma f5.6, que é uma abertura mediana, e uma f2.8, que é, entre aspas, uma pupila dilatada na câmera, né? Que aí faz com que você tenha esse efeito de desfoque bem grande, mas você tem um maior risco de estourar os brancos da imagem, né? A foto ficar clara demais, como a gente pode ver aqui, abertura de luz maior, e também você tem uma profundidade de campo menor. Como você pode ver, abertura, entrada de luz e profundidade de campo são grandezas inversamente proporcionais. Aqui você tem um exemplo de imagem desse jeito, né? Com a lente dilatada, digamos assim. O fotógrafo tomou esse cuidado para poder criar o efeito desfoque, tanto na frente dela quanto atrás dela, como também ele conseguiu fazer com que ela não ficasse desfocada e que a foto como um todo não ficasse nem clara demais, nem escura demais, como é o risco de acontecer com a abertura ou aberta demais ou fechada demais, ok? Agora vamos entrar em fundamentos ainda mais técnicos de fotografia. Exposição, contraste e histograma. O que é exposição? Exposição é um fator da fotografia que junta 3 outros fundamentos de fotografia, que é a velocidade do obturador, ou seja, a velocidade de abertura da lente da câmera, a abertura em si, que foi aquilo que eu falei agora há pouco, e o ISO, ou ISO, ou conhecido popularmente como Índice de Sensibilidade Óptica. Olha só para essa foto. Essa foto é uma das minhas favoritas e, ao mesmo tempo, é uma das fotos mais difíceis que eu fiz. É a foto de 4 filhotes de Shih Tzu com Yorkshire, ou Yorkie, uma mistura de raças aí. E por que essa foto, ela, em especial, foi difícil de tirar? Foi porque os cachorros ficavam se mexendo? Foi por causa de ângulo, de pose, de luz? Não, não foi por causa disso. Foi por conta que eu tinha um contraste grande demais de claro e escuro nessa foto para a câmera que eu só tinha à disposição no momento, que era a câmera de um iPhone 13 mini. Qual que era o principal problema? Eu tinha uma sombra muito forte nos cachorros como um todo e eu tinha um branco desta filhotinha aqui que ou ela estourava o branco aqui ou estourava o preto aqui. O que eu quero dizer mais especificamente é que ou a foto ficava assim, sem informação nenhuma nas partes escuras, ou seja, a exposição ela estava baixa demais, ou acontecia o contrário. Eu tinha um bom detalhe nas partes escuras da imagem, né, principalmente nos cachorros escuros, mas eu perdi a informação dos pelos brancos desta cachorrinha em específico aqui. Então, eu tinha, neste caso aqui, uma exposição alta demais. Vocês estão vendo essa imagem aqui no canto direito? Isto aqui se chama histograma. Histograma, ou analisador de espectro, ele te mostra uma imagem que representa a variação de qualquer coisa que você pensar. Mas em específico aqui, é a variação de tons escuros à esquerda, tons médios no meio e tons claros à direita. Então, se a gente for comparar com som, porque áudio também tem histograma, né? Tem analisador de espectro, a parte à esquerda seria como se fosse as frequências graves, no meio são os médios
e à direita são os agudos. Vamos fazer essa equiparação para ficar um pouco mais claro. Então, assim, essa primeira imagem aqui, que eu consegui manter os detalhes dos pelos brancos dessa cachorrinha, mas eu perdi a informação das partes escuras dos outros cachorros e da sombra de todos eles, eu tenho uma imagem que tem esse pico na parte esquerda do histograma, ou seja, estou com o preto estourado. Agora, quando a gente olha para essa outra imagem, você vê que eu não tenho um pico na parte esquerda do meu histograma, ou seja, os meus tons escuros, eles estão ok. Mas por outro lado, eu estou com um pico enorme nas partes claras, ou seja, aquilo que era para ser claro, quase branco, está completamente branco, perdendo toda a informação de brancos que eu tinha aqui nos pelos. Entende? Então, aqui eu tenho o contrário daqui. Mas eu tenho outras ocasiões que algo pode acontecer. No caso aqui, não foi o que aconteceu na câmera do iPhone, porque o iPhone ele tem um bom contraste, mas algumas câmeras de celulares, webcams ou algo parecido, ele tem uma pouca capacidade de captar diferenças de claro e escuro. E aí pode acontecer de você tirar algumas fotos ou fazer algumas filmagens em que tanto os tons escuros quanto os tons claros estão estourados, estão distorcidos, digamos assim. Então aqui você tem uma imagem simulada para fins didáticos que está estourando tanto os brancos quanto os pretos. E isso é uma coisa terrível, porque você perde muita informação da imagem. A imagem não fica legal. Por outro lado, você pode ter, às vezes, uma imagem que ela está acinzentada. Por quê? Porque você tem uma distância muito grande dos tons escuros para o preto absoluto. Também, da mesma forma, você pode ter uma distância muito grande dos tons claros para o branco absoluto. Isso aqui, em outras palavras, é uma imagem com pouco contraste. E a primeira imagem que eu mostrei para vocês, que é a imagem correta, é uma imagem que você tem uma boa informação e um bom equilíbrio dos tons claros, médios e escuros, com uma boa distribuição em todo esse espectro de frequência de luz. Você não tem um pico à sua esquerda, você não tem picos aqui no meio da imagem, você tem o que eu posso dizer que é uma crista na parte meio clara, que pode ser representado principalmente pelo tom aqui do fundo, né, que é um tapete de jeans azul, e você tem um pequeniníssimo pico nos brancos, mas que para o contexto dessa filhotinha aqui, ela tem de fato pelos brancos que reluzem ao sol, faz sentido. Então você não perde o detalhe dos pelos dessa cachorrinha branca, mas ao mesmo tempo você deixa bem claro que isso é um branco, entende? Então isso aqui é como você lê um histograma. É assim que você equilibra a sua exposição e o seu contraste, certo? Eu falei complicado aqui, mas basicamente, para você lidar com exposição, você pega ali o seu celular, por exemplo, quando você vai clicar para focar, você tem um íconezinho com slider, né, com a barrinha para cima ou para baixo, com o ícone de luz. Ali é a exposição. Quando você desliza para cima, a foto fica mais clara. Quando você desliza para baixo, a foto fica mais escura. E por que é importante você, às vezes, mexer nessa exposição e não deixar que o celular ou a sua câmera tire a foto completamente automaticamente? Porque pode ser que você tenha um elemento escuro com fundo claro e você também pode ter um elemento claro no fundo escuro. E aí, o seu celular vai entender assim, essa foto está escura, aí eu vou clarear, aí estoura o branco do seu elemento claro, ou no caso contrário, o elemento está claro, aí vai escurecer tudo, estoura o preto. Então, tente equilibrar a sua exposição sempre que você vê que a sua imagem está estourando ou os pretos ou os brancos, ou às vezes até os tons médios, mas esse é mais difícil de acontecer, principalmente nos tempos em que lentes e sensores de câmeras digitais e de celulares quase não sofrem com esse tipo de distorção. Tudo bem? Olha só para você ver uma imagem que eu mesmo tirei de uma webcam VGA, qualidade horrorosa, só para você ver que
Não necessariamente mexendo com exposição, você consegue ter um melhor contraste e ter uma imagem visível, pelo menos. Aqui você vê a imagem com fundo, que é claro. A minha parede, ela é de uma cor clara, quase branca. Ou seja, a webcam, ela vai enxergar, essa imagem está clara, eu vou escurecer. Aí, olha só, quase não dá para me ver. O preto estourou completamente, você não tem detalhe nenhum da minha barba, do meu cabelo e até do meu pescoço. Então, você vê tanto visualmente na minha própria imagem como no meu histograma relativo a esta imagem que está estourando preto, que a imagem está escura demais. Então, o que eu fiz para tentar compensar? Eu liguei a luz de um abajur que eu tenho no meu quarto. E aqui, no histograma à direita, você tem esse pico nos tons claros, ou seja, o que era para ser o tom de pele tá branco aqui. O que era para ser uma camiseta azul clara tá uma camiseta branca, sem detalhe nenhum do tecido. Então, assim, a imagem tá ruim, não tá legal. E ainda por cima, como a luz que eu coloquei de teste aqui para mostrar para vocês para fim didático, ela era uma luz que estava incidindo diretamente no meu rosto e que ela era forte demais, estava criando uma sombra projetada aqui na minha parede. Olha que desastre. Então, para resolver esse problema, eu coloquei um pano de prato na frente da luz de abajur de maneira improvisada, para ter uma luz ao mesmo tempo equilibrada e também difusa, para a minha sombra, por exemplo, aqui do nariz no meu próprio rosto, não ficar forte demais. Olha só, você tem uma imagem que não é boa porque é uma câmera VGA de notebook, mas que tem um bom equilíbrio entre tons escuros, tons médios e tons claros. Entende? Então aqui você tem um bom uso de luzes ao seu favor. Acabamos a parte de fundamentos de fotografia, agora vamos para fundamentos de vídeo, de filmagem. Primeira coisa que você tem que ter noção é que o áudio é mais importante que uma imagem. Por quê? Porque um áudio ruim irrita mais qualquer pessoa do que uma imagem ruim. Você suporta assistir um vídeo feito com uma qualidade ruim, mas você não suporta, por muitos minutos, um áudio que está chiando, um áudio que está distorcido ou algo parecido. Então, eu recomendo muito fortemente que você invista com microfones profissionais, mas dependendo da situação e até do seu orçamento, de mais de um tipo diferente, tá bom? No caso específico aqui dessa imagem à direita, a gente tem uma câmera profissional com um microfone profissional do tipo shotgun. Eu vou explicar com mais detalhes que microfone que é esse. Quando se trata de áudio, esse slide ficou bugado, peço desculpas aí por esse slide, mas o que você tem que levar em consideração com relação a áudio é que você tem que fazer um equilíbrio entre a qualidade do seu áudio com a conveniência. Sempre procure a maior qualidade possível, mas para você atingir a qualidade de áudio que você quer, você não faça com que o setup de microfone, de áudio que você tem que ter, não se torne inconveniente, não se torne difícil de montar, desmontar e também de usar, tá bom? Então, quando você for mexer com áudio para vídeo, procure equilibrar qualidade e conveniência, certo? Tipos de microfone, os principais. Microfone de bastão ou microfone de mão, esse tipo aqui varia bastante. Microfone shotgun, que é microfone ideal para situações externas, e ele também é muito usado para que você não tenha que ter algum microfone da pessoa segurando ou presa na roupa ou algo parecido. Esse microfone ele é um microfone do tipo lanterna, digamos assim, né? Ele é um microfone que você aponta ele, aonde você apontar ele vai captar áudio e não vai captar áudio em nenhum outro lugar. O microfone mais portátil de todos é o microfone de lapela. Hoje em dia tem ele sem fio digital, tem ele com fio tanto digital quanto analógico. Esse microfone, ele dentre todos é o que tem a pior qualidade de áudio, né? Tirando esses que vem em notebook e que vem em celular. Mas ele é um microfone que você consegue ter uma boa conveniência, uma boa facilidade de uso. Depois dele vem o microfone headset ou microfone de cabeça, que é muito usado por palestrantes e pastores que fica assim,
com a ponta do microfone próximo à boca, você tem uma qualidade semelhante ao microfone de lapela, mas um pouco melhor porque você tem a pontinha do microfone próxima da boca. Já o microfone de lapela não é possível você usar dessa maneira. O microfone de lapela geralmente você usa ou aqui, junto à gola da camisa, ou no meio do peito, usando uma fita durex no meio do peito. O outro tipo de microfone que é de um uso mais específico, mas que garante uma qualidade mais alta do que todos esses outros microfones, é o microfone de estúdio. Geralmente é chamado também de microfone condensador. Esse microfone ele é mais sensível, tanto eletricamente quanto fisicamente. Eletricamente porque ele exige um amplificador de microfones para você usar, e fisicamente porque ele não aguenta alta pressão sonora, diferentemente desses outros microfones aqui, exceto o de lapela e o headset, porque eles são portáteis demais, né? Então eles, assim como o microfone de estúdio, não aguenta alta pressão sonora, altos volumes de ruído, altos ventos, né? Então, por exemplo, é usado muito frequentemente junto a microfones condensadores esses pop filters ou aquelas espumas que cobrem o microfone para poder evitar esse tipo de problemas de vento e de pressão sonora altos demais. E o último tipo de microfone, né, que eu quero mostrar para vocês aqui é o microfone mais raro e um dos mais caros do mundo, é o microfone de fita. Esse microfone, só para te dar um pouco mais detalhes, a fita dele é uma fita sanfonada, micro sanfonada de alumínio, e ele tem alguns ímãs positivos e negativos que, quando essa fita vibra, né, com a pressão sonora, ele transforma essa energia física da vibração da fita em energia magnética e, consequentemente, em energia elétrica. Então, assim, os tipos de microfones que a gente vai estar mais lidando em filmagens para contexto de igreja são todos eles, exceto esse microfone de fita, porque, como eu disse, é o microfone mais raro e o mais caro de todos. Microfone de bastão ou de mão, ele é o mais usado em ocasiões de gravação ao vivo. Shotgun geralmente são usados em ocasiões externas gravadas, quando você tem disponibilidade para isso também. Microfone de lapela para ocasiões também externas, mas que necessita de ter a microfonação dentro de uma maneira parcialmente escondida, mas portátil. Microfone de headset pode ser usado em ocasiões de culto, por conta da sua melhor qualidade de áudio e da sua maior liberdade para mexer com as mãos, né, durante o culto. E o microfone de estúdio é bom para você fazer gravações, por exemplo, essa gravação que eu estou fazendo agora, esse microfone que eu estou falando com vocês é um microfone de estúdio. Então, em ocasiões em que o ambiente é controlado, é bom usar um microfone de estúdio, um microfone condensador. Basicamente é isso que eu posso dizer sobre os principais tipos de microfone e suas principais aplicações, tá? Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe sobre a ciência dos microfones, tá? Existem tipos de microfones para tipos de padrão polar. O mesmo tipo de microfone, ele pode ter um padrão polar diferente. O que é um padrão polar? É o campo eletromagnético que o microfone cria para poder captar o áudio à sua volta. Como vocês devem ter percebido, todo microfone tem, de alguma maneira, um ímã ou um diafragma que transforma a energia física em energia magnética ou diretamente energia física para eletromagnética. Essas formas de criação de campos eletromagnéticos, elas podem ser cardioides, supercardioides, hipercardioides, bidirecionais, omnidirecionais ou shotgun, que coincide com esse tipo de microfone aqui. Vamos começar pelo cardioide. O cardioide, ele é um tipo de microfone que ele é direcional. Ele é como se fosse um abajur. Ele não capta praticamente nada na parte de trás dele. Ele só capta áudio nas laterais para frente dele. Ou seja, ele é um tipo de microfone que é muito bom
para você usar em ocasiões ao vivo para evitar microfonia, para evitar aqueles ruídos indesejáveis e também até para filtrar um pouco o barulho da igreja, né, da plateia, se for em caso de um show, alguma coisa assim. Então, esse tipo de microfone, na minha opinião, é o mais versátil de todos. Mas existem microfones supercardioides que criam campo de captura do áudio um pouco menor na frente, mas também ele cria um pouco atrás. O hipercardioide é uma versão extremada do supercardioide. Tem os microfones bidirecionais que são muito bons para fazer captura de áudio estéreo, por exemplo, você gravar um violão com um microfone bidirecional e um microfone cardioide para captar a parte da frente do violão. Ali você tem dois microfones que criam uma imagem estéreo mid-side, né, ou meio laterais, praticamente perfeita. E você tem também o microfone omnidirecional, ou seja, ele capta em todas as direções. Por fim, nós temos o shotgun, que ele é uma versão estreita do hipercardioide. Ele é um microfone que ele é tão preciso, mas tão preciso que se você chegar um pouquinho para o lado, ou um pouquinho para o outro, ou um pouquinho para trás, ou um pouquinho para frente, ele já não capta o áudio. Então ele é um microfone excelente para ocasiões externas, porque ele evita captar barulhos de ambiente muito altos e onde você vai apontar, ele vai captar o áudio da pessoa ou da coisa que você estiver captando de maneira bem precisa. Então, por isso que o shotgun é um caso especial de microfone. Voltando a falar aqui no omnidirecional e o cardioide, esses dois são os tipos mais comuns de padrão polar de microfone, tá? Geralmente, microfones do tipo de bastão ou de mão são omnidirecionais. Microfones de lapela quase sempre são omnidirecionais. Por quê? Porque esse padrão polar é o mais fácil, é o mais barato de se fabricar. Já o microfone cardioide, ele geralmente é mais moderno, mais caro, mas ele é o que mais compensa para a maioria dos casos, tá bom? Então, se você quer um microfone all-rounder, né, ou seja, que ele funciona bem para tudo, dê preferência para microfones cardioides, tá bom? Esse microfone que eu tô falando com vocês, ele é um microfone cardioide. Se eu virar o microfone, ó, eu tô virando ele, ó, tô virando, tá ficando mais baixo, vou voltar aqui, aí você vai ver que ele tá mais alto agora. Então, isso aqui é microfone cardioide, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, dois exemplos, na verdade, de microfones modernos do tipo lapela, mas cardioides e digitais. Um da marca Boya, que é uma marca chinesa aqui, sem fio, e esse aqui em específico tem conexão USB-C, podem servir muito bem para gravação de vídeo no celular. E um outro microfone de lapela da marca Holy Land, que tem controle de equalização, de amplificação, todo ele dentro do próprio equipamento. Esse aqui é mais barato e tem uma qualidade de áudio razoável. Já esse outro aqui, ele te dá uma qualidade profissional logo de cara, porque ele praticamente tem um equilíbrio tonal que dispensa equalização, mas ainda por cima você pode equalizar dentro desse aparelhinho. Ambos são o melhor dos dois mundos, né? Que é o quê? Um microfone de lapela sem fio, que é algo bem portátil, bem conveniente, ao mesmo tempo que ele tem o padrão polar cardioide, que é o mais versátil, na minha humilde opinião, tá bom? Aqui, por último, né? O caso do microfone shotgun em um tripé ao lado da pessoa aqui, né? Que é o objeto tanto do áudio quanto do vídeo. E aqui você tem uma câmera profissional com outro microfone shotgun aqui na frente. Isso aqui me leva a uma dica para vocês. Nunca deixe de fazer uma filmagem profissional com pelo menos 2 microfones. Um microfone principal e um microfone de backup. Esse microfone pode falhar. Ele pode falhar aqui na conexão embaixo. Pode dar um ruído aqui no meio da gravação. Qualquer coisa pode acontecer. Então, esse segundo microfone que está em cima da câmera, apontado para a boca da pessoa, vai servir de backup. Então você tem que ter 2 microfones para ter um bom culto, uma boa live, um bom vídeo para você mandar nas redes sociais e por aí vai, ok? Próximo fundamento de vídeo.
movimento. Movimente-se. Faça com que o seu objeto se movimente. Ou mostre claramente que o seu objeto ou seus objetos estão se movimentando. Então, aqui no caso em específico, ó, é uma fotografia tirada a partir de um vídeo. E o vídeo ele demonstra claramente o movimento que as pessoas estão fazendo, da esquerda para a direita, por conta do borrão de movimento que foi criado propositalmente, além do próprio movimento dos 24 quadros por segundo, só para título de informação. Próximo fundamento de vídeo, agora acelerando. Estabilização de imagem. Estabilização de imagem, existem três. Existe a estabilização física, que é você manter suas mãos firmes para poder filmar o que você quer. Tem estabilização ótica, que é uma espécie de amortecedores que tem dentro das lentes ou dos sensores das câmeras ou dos celulares. E tem a estabilização digital, que é um algoritmo ou vários algoritmos que procura fazer a imagem ficar o mais estável possível. Aqui eu coloquei uma comparação, né, de uma imagem toda tremida de uma pessoa andando de mountain bike e à direita uma imagem estabilizada tanto oticamente quanto por software que deixa a bicicleta, a mão da pessoa bem nítida, mas mantém um borrão de movimento da parte de cima para a parte de baixo porque a pessoa ela está se movimentando nessa direção. Olha só aqui, dicas para você estabilizar a sua imagem fisicamente. Se você está usando uma câmera profissional ou semi-profissional, use o cordão dela como apoio para você. Apoie ela no seu pescoço e usa os seus cotovelos como suspensão física para você poder fazer um movimento para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para o que for, para que você consiga ter uma imagem fisicamente estabilizada com o seu próprio corpo. Se você está gravando com um celular, procure fazer a mesma coisa, mas use um gimbal como auxílio. Esse aqui é um gimbal simples, que está conectado no celular. Você não precisa gastar muito dinheiro com um gimbal. É bom que você quer investir em uma imagem de celular com uma estabilização física praticamente perfeita, aí você investe em gimbals mais profissionais, que faz o efeito 360 graus para todas as direções, ele estabiliza o celular que você estiver fazendo a sua filmagem. Então, procure praticar a sua estabilização física sempre que puder. Ative a estabilização ótica no seu celular ou na sua câmera, se ela tiver essa função disponível, procure saber se ela tem. Então, assim, hoje em dia, a estabilização de imagem, ela está popularizada. Use esse recurso ao seu favor, para que você não tenha imagem tremida que tira muito fortemente a impressão profissional da sua filmagem, tá bom? Quadros por segundo, ou FPS. Eu falei mais cedo sobre isso, agora vamos falar em detalhes sobre o que é esse fundamento de vídeo. Olha só para você ver, essa imagem aqui, ela foi tirada em uma câmera lenta. O que é uma câmera lenta? É uma câmera que consegue registrar centenas ou até milhares de imagens por segundo. Em compensação, esse tipo de imagem geralmente é uma imagem escura. Você tem que compensar a exposição de alguma outra maneira, ou aumentando o ISO, ou aumentando a abertura da lente, igual eu falei mais cedo. E aí, no resultado geral, você tem imagens impressionantes, como a dessa bolha estourando. Você vê claramente as gotículas de água com sabão se desfazendo aqui até na metade. Olha só para você ver um gráfico representativo de quadros por segundo. Uma das primeiras filmadoras digitais que existiam no final dos anos 90, ela gravava em 12 FPS, ou seja, a cada segundo essa filmadora ela registrava a 12 quadros por segundo, 12 fotos por segundo, ou seja, várias imagens por segundo, mas essas imagens eram poucas para dar a impressão de movimento. E aí, assim que foi possível, fabricantes de câmeras conseguiram inventar câmeras digitais, filmadoras, que conseguissem filmar a 24 FPS, ou 24 imagens por segundo. Só a título de informação, 24 FPS é
a taxa de quadros por segundo padrão da indústria de Hollywood, tá? Quando você quiser, por exemplo, dar uma impressão cinemática, uma impressão de filme para o seu vídeo, no aspecto de FPS, você coloca 24 nas configurações da sua câmera. 30 FPS é hoje em dia um padrão bastante utilizado para vídeos no YouTube. E, por exemplo, se você filma a 60 FPS e você está numa qualidade baixa, o YouTube ele coloca automaticamente em 30 FPS. E 30 FPS é um meio termo entre uma imagem com muitos quadros por segundo e uma imagem cinemática com poucos quadros por segundo. Ou seja, quando você quer trazer uma imagem realista para a sua filmagem, você pode colocar em 30 FPS que fica um resultado bem satisfatório, fica próximo ao que nós enxergamos atualmente, ok? E 60 FPS? 60 FPS é ideal para situações de ação, que muita coisa acontece rápido, um dia de retiro que pula na piscina ou algo parecido. 60 FPS é bom para esses casos em que a gente está mexendo com imagens que tem bastante movimento, tá bom? Não é muito recomendado você filmar em 60 FPS o tempo todo ou em mais do que isso. Primeiro, por conta que o movimento da imagem não é muito natural, né? Comparando ao movimento de motion blur, né? De borrão de movimento que a gente tem com o nosso próprio olho humano. E segundo, que 60 FPS geralmente cria arquivos de vídeo que são muito grandes para você tanto transmitir pela internet, como também para você armazenar no seu computador, na sua nuvem, etc e tal, ok? Olha só para você ver por que eu estou falando da importância de você levar em consideração o FPS em relação à exposição, em relação ao borrão de movimento. Quanto maior a necessidade de você aumentar os FPS, menor vai ser o borrão de movimento resultante e maior vai ser a sua necessidade de ajustar a exposição ou dos seus subfatores, que eu falei mais cedo, daquela pirâmide da exposição, que é, por exemplo, no caso aqui dessa imagem ilustrativa, a velocidade do obturador. Ou seja, para que eu tenha o mesmo nível de exposição em todos os FPS, eu tive que fazer ajustes, no caso em específico, da minha velocidade do obturador. Então aqui, olha só para você ver, para que eu consiga registrar uma imagem estável no sentido de exposição da minha bola de futebol aqui, em 24 FPS, eu não tive muito trabalho. Filmei essa bola a 1/50 segundos de tempo de abertura para cada quadro por segundo, ok? Para eu tirar 30 FPS, eu tive que colocar uma velocidade de obturador de 1/60 segundos. Para 60 FPS, 1/120 segundos. Tá vendo aqui que é o dobro, né? E 120 FPS, 1/250. Tudo isso para que eu tivesse a mesma exposição, o mesmo nível de cinza, o mesmo nível de cinza escuro da sombra da bola, o mesmo tom de bola ou mais próximo disso e por aí vai. Então você vê que para compensar uma coisa eu tive que mexer em outra e no caso é o borrão de movimento, ok? Para que eu consiga filmar qualquer coisa mantendo o mesmo borrão de movimento, mas em diferentes FPS, foi inventado, principalmente na indústria do cinema, esse conceito que nós vamos entrar em mais detalhes. O conceito de ângulo do obturador ou shutter angle. Olha só essas duas capturas aqui de filmes de Hollywood. À esquerda é um filme de comédia que está com ângulo de obturação diferente do ângulo de obturação dessa cena de ação aqui à direita. Você só consegue perceber que esta imagem à esquerda está em movimento por conta que na frente desse ciclista tem essa placa aqui, que é placa de metrô por conta da cena do filme lá. Aqui você vê que o homem ele está se deslocando claramente para a direita, tem um borrão bem claramente para a direita ali. Então você vê que
Aqui o movimento não está tão claro, mas para o contexto desse filme de comédia era importante ter esse ângulo de obturador dessa maneira, em relação a esse filme de ação que tinha que deixar bem claro os movimentos frenéticos e a ação acontecendo a todo momento. Como que são esses ângulos de obturação? 360 graus, 180 graus, 90 e 45 principalmente. 360 graus de ângulo de obturador significa que a cada quadro por segundo, o obturador fica aberto o tempo inteiro. Por exemplo, considerando que o meu FPS, para facilitar os cálculos matemáticos, é de 20 FPS, isso significa que, considerando que o meu ângulo do obturador é 360 graus, a cada 50 milissegundos eu estou registrando um quadro. E o tempo todo o meu obturador está aberto registrando um quadro, registrando um quadro, registrando um quadro. Ou seja, a minha velocidade do obturador é igual ao intervalo de tempo de cada quadro por segundo. Entendeu? No exemplo aqui, 20 FPS, o quadro vai ter um intervalo de captura de cada imagem de 50 milissegundos. E a minha velocidade do obturador vai ser equivalente a 50 milissegundos, ou seja, vai ficar aberto praticamente o tempo todo esse meu obturador. 180 graus, metade do meu tempo de intervalo do meu FPS, ou seja, considerando 20 FPS, 50 milissegundos de intervalo de frame por frame, obviamente metade do meu tempo, 180 graus de um círculo completo, vai ser a velocidade do meu obturador, ou seja, no exemplo de 20 FPS, para facilitar os cálculos, 25 milissegundos o meu obturador vai ficar aberto e 25 milissegundos ele vai ficar fechado, ou seja, ele vai ficar assim, pá, 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 entendeu? No intervalo bem cadenciado. 90 graus vai ser 1/4 de tempo do meu frame que o meu obturador vai ficar aberto. E 45 graus seria a metade da metade, 0, 1, 2, 5 de velocidade de obturador para um intervalo de 1 FPS, ok? Isso aqui é complexo? Sim, é complexo. Mas é só você lembrar que o objetivo disso é você ter uma constância de motion blur, de borrão de movimento, a qualquer FPS que você for trabalhar. Ou seja, considerando aqui nessa câmera digital que eu estou trabalhando com taxa de quadros por segundo de 25 FPS, de 25 quadros por segundo, se eu quero tirar uma filmagem com essa câmera, tomando como equivalência o meu ângulo de 180 graus, ou seja, metade do meu tempo aberto o meu obturador e metade do meu tempo fechado, eu vou colocar equivalente 25 FPS vezes 2, 1 sobre 50 segundos, que é aquela velocidade do obturador. É assim que você calcula a velocidade do obturador a partir do ângulo do obturador a qualquer FPS, ok? Aqui tem uma tabelinha simples de equivalência, né, de ângulos de obturador para velocidade de obturador. Aí aqui eu acredito que o mais comum que você vai trabalhar vai ser com 90 graus de ângulo ou o equivalente a 1 sobre 96 segundos de velocidade de obturador, ok? Só para você entender um pouco melhor, 360 graus é o ângulo que foi usado nessa cena desse filme de ação, ou seja, muito borrão de movimento, e 90 graus foi usado para esta cena aqui à esquerda. Entendeu a diferença agora de ângulo de obturador para a velocidade do obturador? Como eu disse, isso aqui é complexo, a teoria, mas na prática é só uma configuraçãozinha que você mexe na sua câmera ou no seu celular, ok? Em celulares com iOS, se você instalar o aplicativo de câmera Blackmagic Camera, você tem essa informação de ângulo do obturador. Já na câmera padrão, você não tem essa informação. Você tem, por outro lado, lá no modo profissional da sua câmera, a velocidade do obturador. Então, se você quer trabalhar de maneira precisa com velocidade e ângulo de obturador, você tem essas duas opções. Aqui mais um exemplo, né?
borrão de movimento de uma mão a 24 fps, 180 graus, 1/50. E se você quiser pouco borrão de movimento em 24 fps, 1/92, ok? Estamos quase no fim, pessoal. Mais um fundamento de vídeo, resolução. Resolução é importante você pensar não só por questões de eu posso gravar em tantos resolução. Não. Você tem que pensar a duração do seu vídeo, o objetivo da sua edição do seu vídeo, se você vai fazer edição do seu vídeo e muitas outras coisas mais, tá? Por exemplo, neste momento eu estou filmando a Full HD 1080. Eu tenho condições de filmar a 4K, mas como eu tô bem pequenininho aqui, estou usando um chroma key que não tá dos melhores, eu não vou precisar de gastar recurso computacional e tamanho de imagem para poder filmar em 4K. Eu estou filmando em Full HD, que está bom demais aqui para esse meu cantinho dessa imagem aqui. Agora, se tivesse a necessidade de eu estar filmando com a mais alta resolução possível para fins de arquivamento futuro, para fins de edição precisa de vídeo, porque, sei lá, vou ter que fazer um corte bem específico no canto da imagem ou algo parecido, aí é interessante eu usar não apenas o 4K, mas talvez até o 8K, se eu tiver essa possibilidade de gravar nessa resolução, tá bom? Só a título de equiparação, câmeras analógicas de filme de 35mm, elas têm uma resolução de grão de filme mais ou menos equivalente a 8K. Ou seja, é mais fácil você fazer uma remasterização de uma foto ou de um vídeo feito em filme analógico para a resolução mais alta possível para os padrões atuais, que hoje é 8K, do que para um vídeo feito em uma câmera VGA dos anos 2000 nessa resolução SD. Entende a diferença agora? Então, pense na resolução não apenas por conta da possibilidade, da capacidade da sua câmera, mas também para o objetivo que você vai querer com aquilo que você quer, ok? Terminamos os fundamentos de vídeo. Agora vamos falar fundamentos de tratamento de imagens. Isso aqui inclui também tratamento de vídeo, ok? Primeira coisa que nós vamos conversar sobre o assunto é brilho, também chamado de gama, dependendo do software que você estiver trabalhando, tá bom? Nessa foto aqui, que eu mostrei mais cedo para vocês, eu estou com o histograma dele aqui. Você pode ver que é uma imagem predominantemente escura, tem poucos tons médios, pouquíssimos tons médio claros e alguns poucos tons claros que provavelmente advêm dessa luz solar indireta que está aqui batendo na parte da frente do meu rosto. Aqui você consegue perceber que o preto está um pouquinho estourado, o que é limitação da câmera daquele celularzinho Nokia C2 que eu tirei a foto. Esse preto ele está estourado aqui, mas como para essa foto não é tão importante ter detalhes nessa parte de sombra aqui, então podemos dizer que essa foto está com a exposição correta e também está com brilho correto. Olha só o que eu faço com a foto se eu deslizar essa barrinha, no caso específico desse negócio aqui, deslizar para a esquerda, fazendo com que os tons médios e os tons médios baixos venham mais para a minha direita. O que eu faço? Eu faço com que a imagem fique mais clara, mas continuando a não estourar os brancos. Olha só aqui, olha só aqui, olha só aqui. Eu chego próximo de estourar o branco, mas eu não estouro o branco. Isso é a diferença de você mexer na exposição para mexer com brilho. Só que aqui, nesse meu exemplo, eu aumentei demais o brilho, só para você ter noção do que é uma imagem com brilho excessivamente alto. O brilho, ele é uma coisa mais subjetiva de você observar, porque no histograma não parece que a foto está brilhosa demais. Você só consegue perceber que a foto está brilhosa demais por causa do contexto dessa foto, que ela não está natural para o jeito que ela está. Você até consegue perceber que esse brilho alto demais expõe os grãos da qualidade baixa do sensor da câmera do celular do Nokia C2. Então,
era melhor a gente voltar para esse brilho baixo aqui. Ou não, depende do contexto. Aqui você tem uma foto que até tá legal. Você não tá tendo tanto estouro de preto. Mas, contextualmente falando, a foto me parece sombria. E a minha intenção original com essa foto não é fazer ela ficar sombria. Eu quero trazer uma mensagem de seriedade à minha pessoa, mas não quero trazer uma coisa sombria, como é o caso desta última foto aqui. Entende? Próximo fundamento de tratamento de imagem: saturação. Saturação é o quão forte ou quão fraca é a cor dentro da foto, ok? Aqui é uma foto analógica, tá? De 35 milímetros, de uma criança num lugar bem pobre da Ásia. Aqui a foto está com a exposição correta e a saturação correta. Porque como o objetivo dessa foto é transmitir a realidade triste dele, mas ele é uma criança, então você não pode fazer a coisa ficar sombria demais. Criança geralmente não é muito afetada pela circunstância triste à sua volta, né? Então você tem um nível de saturação que vale a pena você deixar naturalmente como ela está. Mas olha só, se a gente pegar o nosso editor de imagens e aumentar a saturação, pensando assim, vou deixar um pouco mais lúdica a imagem. Aí beleza, aí você satura a foto. Aí o que, que você tem? Você tem um amarelo berrante aqui, você tem um tênis que antes era laranja, agora está quase vermelho aqui. Você tem aqui esse vermelho que está chamando a atenção mais do que o elemento principal, que é essa criancinha aqui. Essa sombra desse lençol, aparentemente rosa, ficou vermelho aqui. Então não tá legal isso aqui. Agora, e se a gente fizer o efeito contrário no nosso editor de imagens? A gente deixar a saturação baixa para deixar a foto com a visão de um adulto, porque uma tendência, né, para a pessoa que ela está no ambiente depressivo é enxergar as cores em preto e branco ou quase isso. Pode ser uma foto viável, mas como a gente quer transmitir a imagem na visão da criança, então essa saturação está baixa demais. Mas uma coisa que a gente pode pensar sobre essa foto é a seguinte: é o corte. Lembra que eu falei que essa foto ela é uma foto que foi tirada em uma câmera analógica de filme de 35mm? Toda câmera analógica desse tipo, ela tira foto em proporção 10:15. Mas como eu quero fazer a regra dos terços para poder deixar o contraste ainda mais evidente da criança com esse fundo terrível aqui atrás, o que, que eu fiz? Eu cortei a foto no meu software de tratamento de imagens. Aqui você tem esta linha vertical cortando, entre aspas, bem o meio da criança. Aqui você tem a centralização da ponta da cabeça da criança nesse encontro de linhas da regra dos terços. E na outra ponta esquerda você tem praticamente o centro desse cenário terrível aqui atrás. Então aqui você tem uma foto bem enquadrada na regra dos terços, deixando em evidência essa criança e também dando um ar de comunicação do elemento com o seu ambiente, no caso, esse vilarejo aqui ou algo parecido. Curvas ou equalizador. A ferramenta de curvas, ela serve para você fazer ajustes não nos extremos, como a gente estava mexendo no histograma, mas nos tons meio médios, nos tons médios, nos tons médios claros, qualquer ponto do histograma da imagem. Essa ferramenta de curvas, que está presente em praticamente qualquer editor de imagens, qualquer software de tratamento, editor de vídeo, tem essa opção de fazer o que eu posso chamar de ajuste fino na luminosidade geral da imagem, ok? Considerando essa foto aqui, eu tinha percebido que era possível eu dar um pouquinho mais de realismo e um pouquinho mais de detalhe nessas partes mais claras da imagem, mas sem fazer o branco ficar acinzentado. Olha só o que eu fiz. Eu peguei a parte dos tons meio claros da imagem e ajustei ele no curvas,
para poder dar um pouco mais de detalhe para essa parte aqui atrás desse galpão branco, essa parte do chão aqui que está sendo iluminado pela luz solar, e até para poder deixar um pouco mais evidente essa camisa branca em relação ao fundo branco desse galpão. Olha só para você ver. Nessa imagem você quase não consegue perceber que tem uma camisa pendurada aqui em cima, bem em cima. Aqui você já consegue perceber melhor. Então olha só para você ver, eu consegui trazer um pouco mais de detalhes do fundo da imagem só fazendo esse ajuste aqui, colocando esse pontinho aqui de controle e esse pontinho descendo ele aqui para cá. Lembrando que esse ajuste de cor você pode fazer para qualquer direção, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, tá? Aqui o céu é o limite, digamos assim. E mais uma coisa que a gente pode fazer de tratamento de imagem é redução de ruído. Eu dei a dica no vídeo anterior de usar o iFoot UX e o Upscale para poder reduzir ruído, além de poder aumentar a imagem de resolução, mas você também pode usar outras técnicas para poder fazer redução de ruído de uma imagem, né? Como uma imagem analógica ela tem grãos baseados na química do filme, que foi queimado, entre aspas, com a incidência da luz através da lente analógica, o tipo de grão que a gente tem aqui geralmente é um grão de luminosidade, não é um grão de cor. Ruído de imagem digital é um ruído colorido. Então, eu achei por bem fazer uma redução de ruído através de uma técnica chamada desfoque gaussiano seletivo, que pega as partes de menor contraste, dá uma embaçada de leve, e as partes de maior contraste não faz nada. Então aqui você tem uma redução básica, mas esse ruído ficou bom para a imagem, considerando que é uma imagem suja, entre aspas. Então assim, você está vendo que são detalhezinhos que a gente consegue fazer no tratamento da imagem, não necessariamente para melhorar a imagem, mas também para deixar a imagem com o contexto, com luminosidade, com cor, com um monte de coisas que ajudam e não atrapalham a transmitir a mensagem que você quer transmitir com essa foto. Então você vê que a fotografia é uma forma de arte. E este foi o segundo vídeo sobre redes sociais para igrejas. Obrigado pela atenção, Deus te abençoe, e se quiser os slides em PDF está aí o link e o código QR acima. Até o próximo vídeo!